Boa tarde, senhoras e senhores. Hoje vamos falar sobre o que Soros e seus amigos globalistas planejaram para a nossa felicidade e bem-estar. Eles consultaram especialistas, naturalmente profissionais em economia, psicologia, só esqueceram de fazer uma coisa: consultar a gente. Eles não nos perguntaram, porque para que perguntar para a gente? Já somos carneiros, certo? Para que perguntar para o carneiro? Quem pergunta para onde estão sendo levados? A gente vai para lá e depois vai seguir quem mandarem, e a partir desse momento ninguém vai perguntar mais nada para a gente, absolutamente nada. Quem vai decidir são os inteligentes, os perspicazes que servem ao povo, e o povo, nós, vamos ficar em silêncio. Silêncio. Para quem eu falei como o povo ficou calado, era da gente que eles estavam falando. A sujeira que os democratas espalharam em 2016 e depois disso continua sendo despejada em enxurradas. A grande imprensa, na verdade, finge que nada está acontecendo, como se algo tivesse acontecido por aí. Nós não sabemos o que é isso. Isso não vai durar muito tempo, senhores. Eles não vão conseguir manter isso por muito tempo. Aliás, vocês sabiam disso? Para mim foi uma completa surpresa. Que, ao que parece, no relatório do Duromov, aquele famoso relatório, havia uma parte secreta sobre a água que esqueceram de nos contar. E para mim estava escrito em palavras diferentes do que nos disseram. Na parte principal do relatório, ou seja, o relatório tinha uma parte adicional, mas ela era um pouco oposta ao que estava na parte principal. Aliás, eu não sabia disso, para ser sincero, eu nem poderia imaginar uma coisa dessas. O governo Trump fez isso. A administração Trump desclassificou todas as informações ocultas no famoso relatório de Dorema. Acontece que todos os dados interessantes que procurávamos foram intencionalmente classificados como secretos. Também foram colocados nos sacos de destruição do FBI documentos relacionados a Hillary Clinton. Talvez ela tenha conseguido se livrar de seus e-mails, mas essa trilha de papel ainda está viva e pulsando. Não só de Uran, mas também documentos sobre a investigação do FBI, a investigação sobre Hillary. Quero dizer, aqueles que foram encontrados em sacos no local onde os documentos são levados para serem queimados. Esses sacos foram salvos por um milagre. Acho que alguém denunciou, ou seja, fez um whistleblowing. Mas alguém no FBI tentou destruir discretamente. O FBI apreendeu milhares de documentos pouco antes de eles serem queimados. Esses documentos contêm provas que ligam diretamente Hillary Clinton como a chefe da farsa Rússia-Trump. O que nós sabíamos? Mas precisávamos de provas documentais para apresentar uma acusação, convocar um grande júri e, finalmente, fazer uma prisão. Steve Gardner acredita que há provas suficientes para abrir um caso, para a acusação, e ele até acha que para prender Hillary e alguns de seus funcionários. Funcionários da campanha eleitoral, naturalmente, que inventaram e, através da mídia, implantaram na consciência do povo americano e do mundo inteiro. Na verdade, sobre o fato de que Trump é um agente de Putin, sobre a ligação de Putin com a Rússia, digamos assim, para ser mais preciso. Como ficou sabido, Hillary já convocou um grupo de advogados para discutir urgentemente as possíveis consequências e a resposta a essas acusações. Então eles vão criar algo novo. E o jornalista investigativo, eu já falei sobre ele, John Solomon, talvez seja o melhor, ou um dos melhores, no chamado mercado jornalístico americano, como sempre. Tem as informações mais recentes e precisas. Ele publicou, então, um e-mail do coordenador da campanha eleitoral de Hillary para as principais pessoas próximas ao casal Clinton. Eu até diria mais, ele não é coordenador, mas Leonard, se não me engano, vou conferir, eu lembrei agora o sobrenome dele, ele na verdade trabalha para o Soros, ele é a segunda pessoa mais importante na fundação do Soros. Além disso, ele coordenava algumas ações com 5 e com a campanha eleitoral, uma atitude normal, certo? Isso É uma prova irrefutável por dentro do anexo Daransky. se isso for confirmado por uma investigação adicional.
Isso significa que a equipe do mega doador liberal George Soros sabia de todo o plano de Clinton para o engano do Russiagate 4 dias antes do FBI iniciar a investigação. E também sabiam Obama, Brennan e Comey. Permita-me ler isso para você. Hillary Rodham Clinton aprovou a ideia de Julia de que Trump e hackers russos estavam interferindo nas eleições dos Estados Unidos da América. Agora temos o nome de quem inventou isso. Desviar a atenção dos eleitores do e-mail de Hillary com uma declaração sensacional de que Trump está a serviço de Putin. O nome dela é Julia. Bem, às vezes a mencionam como Julie, às vezes como Jul, mas parece que o nome dela é Julia. Isso deve desviar a atenção das pessoas dos e-mails desaparecidos dela, especialmente se chegar a um nível olímpico. A ideia é transformar a Rússia em um problema interno dos Estados Unidos da América, dizer algo como uma ameaça à infraestrutura crítica para as eleições, para que sintam uma ameaça. Como tanto o presidente quanto o vice-presidente reconheceram que a inteligência vai acelerar a busca por provas, que infelizmente ainda não estão disponíveis, porém, parece que há sinais de infiltração da diretoria principal de inteligência, Glavnoe Razvedvatel Noé Upravlenie. Eles pareciam pouco habilidosos, incompetentes, idiotas desajeitados, como eram chamados no SMB. Na ausência de provas diretas, eles fornecerão informações à mídia, jogando com a esperança de que elas sejam divulgadas apenas para apresentar mais fatos. Então, basicamente, Hillary Clinton aprovou isso. E eles sabiam que, ao divulgar isso, a grande mídia imediatamente pegaria e começaria a espalhar. Vamos relembrar as consequências desse esquema sujo. O país viveu sob estresse por mais de 3 anos. 2 processos de impeachment, centenas de milhões de dólares perdidos, e não estou falando só do próprio processo. Perdidos porque o país parou. Mas o ódio surgiu antes. Eles cultivaram o ódio de uma metade do país contra a outra, minando todos os pilares da nossa democracia. Sim, então você mesmo se lembra bem do que aconteceu com a aprovação de Hillary, Obama e Soros, certo? E eles pensaram adiante. Como impedir Trump de melhorar a vida na América, caso ele realmente seja eleito presidente? Embora não acreditassem nisso, realmente deixaram passar. Agora, isso é bom para o impulso pós-convenção, ou seja, eles precisavam aumentar o interesse depois da convenção. Mais tarde, o FBI vai jogar mais lenha na fogueira. O resultado está longe de ser claro, já que os americanos estão mais preocupados com seus próprios problemas e Hillary dificilmente parece convincente em termos de confiança. De todo modo, a situação está péssima para as relações entre Estados Unidos da América e Rússia. Os democratas entendiam que Hillary tinha algumas manchas escuras. Uma delas era a confiança do povo. O povo nunca confiou em Hillary. Sabe como dizem? Você compraria um carro usado dessa pessoa só pela palavra dela de que ele está funcionando bem? Então eles inventaram truques novos e novos, enganos e calúnias para enfiar a goela abaixo da gente, mas graças a Deus não conseguiram. Quem são essas pessoas? Onde elas estão agora? Elas ainda trabalham na mesma CIA, no mesmo FBI. Se eles estão no governo, eles estão do nosso lado, do lado dos americanos, ou estão contra nós? Eles passam por eles, desclassificam e publicam. Vamos descobrir mais sobre quem realmente está diretamente envolvido e implicado nisso. Vamos descobrir mais sobre quem poderia estar na sala e quem protestou veementemente contra isso, reconhecendo o quão errado isso era. Temos informantes que apresentam seus próprios documentos sobre seus protestos e a recusa em participar disso. Então, sim, há pessoas que ainda trabalham na comunidade de inteligência e que estiveram envolvidas nisso, à medida que eles são identificados. Isso nos dará a oportunidade de garantir que eles e outros como eles, que novamente estão tão dispostos a usar informações de inteligência como arma para minar a vontade do povo americano, não possam mais trabalhar na comunidade de inteligência. Inclusive, os participantes da conspiração iniciaram uma onda de exclusão de diversas conversas. Antes, bastava queimar um papel para apagar tudo. Hoje não some tão fácil. Peter Strzok apagou todo o seu histórico no X. Você sente que eles percebem as paredes se fechando.
Essa, na minha opinião, é a única maneira que eu consigo entender essa situação. Aqueles que realmente são inocentes não tomariam esse tipo de atitude. E é por isso, mais uma vez, que é tão importante desclassificar essa informação para revelar a verdade. Porque isso é algo que, para qualquer pessoa minimamente objetiva, é irrefutável e incontestável e pode ser usado. Atualmente está sendo analisado pelo Ministério da Justiça para responsabilizar aqueles que estão envolvidos. Pelo Departamento de Justiça para responsabilizar. Tudo bem, então isso é o que todos nós queremos. Queremos que o Ministério da Justiça leve isso a sério, queremos que eles estejam envolvidos. Agora, olhando para trás, podemos ver com mais precisão como Hillary Clinton e outros criaram constantemente uma narrativa que eles sabiam que a grande mídia iria adotar e espalhar em nome deles. Aqui está um exemplo. Os rastros ficaram não só nas correspondências deles, mas também nas redes sociais e na televisão, onde apareciam, pulavam alegremente na televisão, faziam discursos furiosos contra Trump, acusando-o de crimes que eles mesmos inventaram e disseram que ele era culpado. E se eu te disser que documentos de inteligência sensacionais e recém-desclassificados acabam de ser publicados, provando que George Soros e a equipe de Hillary Clinton não apenas espalharam o mito da conspiração russa, mas o criaram do zero. Eles coordenaram isso através de agências governamentais e depois assistiram enquanto isso quase destruía o presidente dos Estados Unidos em exercício. Este é o Dr. Steve Turley. Ele, assim como os outros comentaristas, ficou chocado ao descobrir que no relatório de Dioron, na verdade, existe uma parte secreta sobre a qual esqueceram de nos contar. E o que nos foi dito é ao mesmo tempo simples e assustador. Sim, George Soros financiou a tentativa de derrubar o presidente legalmente eleito dos Estados Unidos da América, e Obama e Hillary, usando seus bilhões, transformaram, digamos, as agências de segurança dos Estados Unidos da América em seus capangas pessoais. E eles os colocaram contra nós, contra mim e você. Lembra como o Ministério da Justiça escreveu sobre os pais, dizendo que eles eram terroristas locais porque não queriam que seus filhos fossem ensinados? Pode haver não apenas os sexos masculino e feminino, mas também outros 24 ou 37 tipos adicionais. Aliás, é interessante que espiões da Rússia, da China e de vários outros países souberam com antecedência, souberam que Hillary Clinton estava preparando esse grande engano mundial sobre a ligação entre Trump e o Kremlin. A inteligência russa interceptou e-mails entre um homem chamado Leonard Bernardo e a presidente do Comitê Nacional do Partido Democrata, Debbie Wasserman Schultz. Nessas mensagens, eles discutiam abertamente seu plano de ligar o presidente Trump à Rússia para desviar a atenção do escândalo do servidor de e-mails de Hillary Clinton. Debbie Wasserman Schultz era, na época, a presidente do Comitê Central do Partido Democrata dos Estados Unidos da América. Ela se envolveu em corrupção e se comprometeu politicamente no auge da fama, mas acabou saindo. Leonard Bernard, como eu disse, que eu lembraria o sobrenome Leonard Bernard, vice-presidente da Fundação Soros, a segunda pessoa mais importante no Império do Mal. Eles não estavam discutindo ataques políticos, mas sim assuntos políticos, por assim dizer. Mas como usar o aparato estatal dos Estados Unidos da América para lutar e depois remover o presidente que você e eu elegemos? A maioria da população. Eles são a favor da democracia, certo? Tem medo que ela seja destruída. E como previnem isso? Destruindo a própria democracia? Então, mesmo durante o governo do Trump, os funcionários das agências de inteligência contratados pelo Obama durante 8 anos não estavam defendendo a América. E ela serve como um instrumento dos globalistas na luta contra a América. O vice-presidente sênior. Ele é o vice-presidente sênior da Fundação Sociedade Aberta de George Soros. Acabamos de encontrar uma prova irrefutável que mostra que as fundações Sociedade Aberta de Soros estão no centro da fraude. Sobre a conspiração russa direcionada intencionalmente para sabotar as eleições nos Estados Unidos da América por meio do sabotamento da presidência. Agora pense nisso por um momento.
Eles não estavam apenas planejando ataques contra a empresa, eles coordenavam ações com as autoridades federais para reforçar a narrativa fabricada de fraude. O vice-presidente sênior da organização Soros fazia parte integrante do grupo federal de aplicação da lei que deliberadamente buscava derrubar o presidente eleito legitimamente. Mas é aqui que a coisa fica ainda mais sinistra. O FBI sabia que tudo isso era mentira. Elas sabiam Que tudo isso era uma farsa. O diretor da CIA, John Brennan, informou pessoalmente o presidente Obama sobre o plano da equipe de Clinton de ligar Trump à Rússia. Eles tinham informações confiáveis de que tudo isso era uma desinformação completamente fabricada, era uma fraude, era uma falsificação. Mas o que eles fizeram, né? O que Obama fez? O que Obama e seu círculo mais próximo fizeram? Eles aceitaram isso. O documento publicado por Tulsi Gabbard mostra claramente que os funcionários do governo Obama intencionalmente aumentaram, criaram e fabricaram mais informações de inteligência. preparando o terreno para um ataque político sem precedentes ao presidente Trump, que não foi nada menos do que um golpe de Estado de vários anos, chegando até o topo com Obama. E usando a comunidade de inteligência como uma arma para fins partidários. Já discutimos isso e continuo chocado. Não consigo parar de repetir. Sabe por que é tão impactante? Mentirosos, trapaceiros e criaturas vis eram sempre, em todo lugar, sempre, em todas as épocas, em todas as épocas. Mas acreditar que tantos americanos que serviram no exército, na inteligência, na polícia, em nosso governo, em órgãos públicos, tão facilmente começaram a adotar não os ideais da nossa civilização. Nossas constituições se transformaram em análogas à KGB, Comissariado do Povo para Assuntos Internos, Ministerium für Staatssicherheit, a Securitate Romana, como quer que fossem chamadas ao redor do mundo. Isso é chocante. Na verdade, devo dizer que, ao contrário da Tcheca do MKVD, que, apesar da pressão, apesar das ameaças, eu vou contar para vocês sobre isso algum dia, já existe uma série de pessoas que mostraram, contaram, ou seja, o que faziam com elas quando se recusavam. Mas agora, mesmo assim, eles se recusaram a participar desse engano. E agora, um por um, eles estão trazendo provas e materiais sobre Mbante e Cacho Patelo. Então, a pergunta óbvia em tudo isso é: por que George Soros está fazendo isso? O que motiva os bilionários que, de forma consistente, implacável e sistemática, buscam minar a democracia americana? Bem, no fim das contas, em uma espécie de lógica perversa, Soros realmente acredita que está salvando a democracia ao miná-la. Em 1993, Soros publicou um extenso artigo sobre a nova ordem mundial. A ideia é simples, a elite decide e a não elite obedece docilmente. No artigo, Soros dizia que o nacionalismo atrapalha. Bom, naturalmente, nacionalismo significa que estamos pela nossa nação. Eles queriam um internacionalismo, ou seja, todos juntos, todos iguais, e alguém decide por nós. Então, o nacionalismo ele atrapalha a construção de um mundo justo. E no ano 2000, aliás, ele mesmo disse isso em uma palestra do Ivan Baio, eu vi esse trecho. O que significa que o último obstáculo no caminho para o paraíso globalista? Bom, ele não disse exatamente assim, isso já sou eu inventando. Naturalmente, sim, mas para uma sociedade justa, que ele chama de aberta, o obstáculo são os Estados Unidos da América. E está claro por quê. Nós não queremos ser governados por uma elite, nós simplesmente não queremos isso. Todos esses tolos querem isso, mas nós não. Não foi para isso que nos mudamos para um continente distante deles e nos chamamos de Novo Mundo. Vivam como quiserem, queridos amigos, e nós viveremos do nosso jeito. Bem, vamos dizer do nosso jeito. Bem ou mal é do nosso jeito. Por isso, Soros e seus aliados estão em Davos e Washington. Eles decidiram acabar com as eleições de uma vez por todas e decidir por si mesmos quem vai liderar o quê. Ou seja, quem vai nos conduzir então para os paraísos inventados por eles? Eles são o futuro.
Isso é um completo afastamento da Declaração de Independência, onde está escrito que cada um decide o que é felicidade, a sua própria felicidade, e tem o direito de buscá-la, como está escrito lá. Se vocês se lembram, senhoras e senhores, de qualquer maneira que ele considerar, desde que não impeça os outros de buscarem essa mesma felicidade, a própria felicidade deles. Para Soros, então, todos aqueles que ajudaram Soros, eles facilmente esqueceram todos os nossos ideais, e muitos deles militares e outros levantaram a mão, juraram alguma coisa. Eles imediatamente, por assim dizer, abandonaram a adesão aos princípios fundamentais estabelecidos na fundação do nosso país. Agora vemos, sem sombra de dúvida, a coordenação entre os operadores da Fundação Soros, funcionários da empresa Clinton, a liderança do Comitê Nacional Democrata, funcionários do FBI e da CIA. E, claro, com a cumplicidade da mídia tradicional, todos eles criam um ciclo de narrativa autoalimentado. Plantar uma história falsa, fazer com que agências governamentais, citação, Investiguem ela. vazar informações seletivas para a mídia amiga, depois apontar para a cobertura da mídia como prova de que a história é real. Para sabotar uma presidência que George Soros considera uma ameaça para o planeta. É o que temos observado nos últimos 8 anos. E agora tudo isso está vindo à tona. Essa mulher deveria estar na prisão. Literalmente, Hillary Clinton deveria estar atrás das grades, assim como as pessoas que trabalham para ela e fizeram isso. Isso é tão claramente corrupto. Ela queria desviar até a atenção do escândalo dos e-mails. Ela inventou um plano para acusar Trump de ser um agente russo, para desviar a atenção do próprio escândalo dela. Ela inventou o escândalo de que Trump era um agente ativo russo. E eles contavam que as agências de inteligência trabalhariam com ela para sustentar essa mentira. E ao que parece, eles ficaram mais do que felizes Em ajudar. Isso É o que também me atingiu. Todos a quem Hillary e Obama recorreram ficaram felizes em ajudar a destruir os Estados Unidos vazios. Eles invadiram alguns agentes de alto escalão que estavam ligados à empresa da Ty Clinton ou eram próximos dela. E eles expuseram essa conspiração. Os russos fizeram isso, sim. Os russos revelaram o plano dela para tentar apresentar Trump como um agente da Rússia. E os holandeses estavam espionando os russos. Os holandeses conseguiram obter informações de inteligência russas que os russos roubaram ao invadir pessoas da equipe de Clinton. E então os holandeses nos disseram, isso é ruim. Eles foram até os americanos, com quem são amigos, e disseram, vocês deveriam ler isso, Hillary Clinton está prestes a fazer algo ruim. E ao invés de, Jim Comey dizer quando viu o dossiê Steele, dizendo, bem, isso é claramente besteira. Quem são eles? Quem os contratou? Hillary Clinton, tudo bem, eu sei exatamente o que está acontecendo aqui. Isso é besteira, é um truque da Hillary Clinton. Ao invés de rejeitar as bobagens dos agentes da Hillary, eles redobraram os esforços. Eles abriram uma investigação contra o Trump e sua equipe. Começaram a prender pessoas e a usar informações criadas pela Hillary, como o dossiê Steele e outras coisas. Você ouviu o Aaron Matei explicar que ela tinha o grupo CrowdStrike, que sugeriu que foram os russos que invadiram o sistema de nomes de domínio. Eles aceitaram isso completamente. Então é isso. É uma loucura o que ela fez. Eu nem tenho palavras, ela ainda anda por aí, age como se tivesse vencido, né? Mas ele roubou essas eleições. E essas foram as de 2016 e que elas eram ilegítimas. Ela não está iludida, ela é mentirosa até o osso. Dos ossos. Prior até o âmago. Recentemente desclassificados, documentos recentemente desclassificados, encontrados em um saco para queima. Do FBI revelam Mais detalhes sobre a investigação da conspiração de Trump com a Rússia. Os documentos fazem parte da investigação do procurador especial John Doran. Lembra, em 2023? Ele chamou a investigação sobre a Rússia de, abre aspas, seriamente equivocada, em parte porque o FPR, abre aspas, conscientemente intencionalmente ignorou informações que não apoiavam a narrativa da conspiração.
Shannon Bream está com Sir David Spence, que reporta ao vivo de Washington. Olá, David. Olá, Marta. É um prazer estar com vocês. Parte desse aplicativo foi encontrada em um pacote para incineração, mas fomos informados de que havia cópias. Os originais estavam nos sistemas do Ministério da Justiça. Mas a investigação do procurador especial João Doren sobre a origem da narrativa Trump-Rússia começou em 2019 e terminou 4 anos depois com um documento de 300 páginas. Com essas palavras, nossas conclusões foram sóbrias. Como procurador federal por mais de 40 anos, posso dizer que foram especialmente sóbrias para mim. Hoje vemos as 29 páginas restantes que estavam classificadas até ontem. O documento divulgado recentemente mostra mais exemplos de como a empresa de Hillary Clinton tentou desacreditar a empresa de Trump. O anexo inclui e-mails supostamente escritos por Leonard, ligado à Fundação Sociedade Aberta de George Soros. De acordo com o anexo, Leonard escreve sobre uma conselheira da empresa de Hillary Clinton, mencionada como Juliana, Julia e Julie, e questiona o que isso significa. Hillary Clinton aprovou a ideia de Julia sobre Trump e hackers russos interferindo nas eleições dos Estados Unidos da América. Isso deve desviar a atenção das pessoas dos próprios e-mails desaparecidos dela, especialmente se a situação chegar a um nível olímpico. Certo, vamos parar aqui por um segundo e entender o que está acontecendo. Então, nós sabemos, sem dúvida, que Hillary Clinton tinha informações secretas em seus e-mails pessoais, em sua casa particular, em seu computador pessoal. É indiscutível. Ela recebeu uma punição leve, enquanto a maioria teria sido presa. Se você estivesse no exército, provavelmente teria sido rebaixado, perdido sua patente e, em alguns casos, levado à corte marcial. Tudo bem, nós já sabemos disso. E a única maneira que eles conseguiram desviar a atenção disso, embora eu não ache que realmente tenham conseguido, aliás, foi inventar toda essa mistificação russa. Isso é basicamente o que está sendo dito agora, e eles fornecem uma cópia do e-mail que mostra isso. Para ficar claro, esses e-mails que Doren recebeu foram hackeados pela inteligência russa em algum momento. O anexo explica que o Brasil foi alertado sobre a possibilidade de que parte das informações obtidas sobre a empresa de Trump pudesse ter origem na equipe de Clinton ou em informações russas. Mas descartou essa informação como não confiável, sem tomar nenhuma medida investigativa para confirmar ou refutar a acusação. O relatório critica a equipe de segurança nacional de Obama, especialmente o diretor da CIA, John Brennan, a procuradora-geral Pam Bondi, o diretor da CIA, John Ratcliffe, e o diretor do FBI, Kash Patel. Eles apoiaram a desclassificação do documento. Para lê-lo, entramos em contato, mas não recebemos comentários dos mencionados no relatório. Dessas pessoas mencionadas no relatório. Finalmente nos deixaram ver os documentos e a parte confidencial do relatório de Durham. Confidencial, senhoras e senhores, para nós. Para a elite, ela nunca foi confidencial. O que descobrimos com tudo isso? Primeiro, os globalistas, incluindo Hillary e seu marido. Lembram dele? Sim, aquele estuprador chamado Baraka e outros também. Tentaram criar nos Estados Unidos da América uma situação em que a votação fosse absolutamente formal, mas, na verdade, o poder é designado por certos servidores do povo. Tipo, como na China, o que Putin tentou fazer na Rússia, como isso acontece hoje na China, lá no Olimpo deles, no Olimpo democrático, eles têm liberdade de escolha, e nós temos um jugo. O segundo foi em 2016. Eles perderam de forma inesperada, mas fizeram de tudo para que o presidente que escolhemos não conseguisse governar. Retomar o livre mercado na América. O livre mercado pressupõe liberdade, e liberdade pressupõe liberdade de escolha. Soros e mais alguns globalistas financiaram a luta de 4 anos contra Trump, e o Partido Democrata, através das forças de segurança e da imprensa, não permitiu que a América começasse a construir sua vida do jeito que nós mesmos queremos. Eles também roubaram bilhões de nós, e simplesmente do orçamento, para lutar contra nós. Ou seja, eles roubavam nosso dinheiro para lutar contra a gente. Terceiro, em 2020 eles conseguiram dar um golpe e voltaram ao poder aqueles que eles não conseguiram colocar em 2016. Quarto, as mesmas forças de segurança, imprensa, políticos, burocratas, tentaram parar Trump com processos judiciais, calúnias ou até mesmo eliminação física, mas eles não conseguiram, e Trump chegou ao poder já tendo um programa de aliados e experiência de luta contra o Estado profundo.
Quinto, os democratas tentaram destruir todos os vestígios, mas não conseguiram. Alguma coisa restou e agora os envolvidos, vamos chamar pelo nome, traidores e inimigos da América, estão urgentemente limpando tudo o que ainda pode ser apagado e queimado, ao mesmo tempo em que montam uma defesa jurídica. Para onde vamos chegar, é claro, nós não sabemos. Senhoras e senhores, a genialidade de Soros sempre levou os democratas à vitória antes. Mas, como dizem, contra Loma não há defesa, né? A não ser que haja outro Loma. E Soros encontrou outro gênio, Trump. Quem será julgado, Hillary Braina ou o cara da Fundação Soros? Esse Leonardo, sim. Alguns funcionários da campanha eleitoral de Hillary, alguns funcionários do FBI próximos a Coma. Certamente há muitas pessoas com sobrenomes que desconhecemos ou nunca ouvimos falar. Um círculo próximo de Biden ainda será julgado, não por este caso, mas pela venda de indultos. Quem ele protege? Isso nós não sabemos, ninguém sabe. Sim, isso na verdade não é o mais importante. E o que é o mais importante? Falta pouco mais de um ano para as eleições de 1926. Mostrar para a América em que lama eles tentaram enfiar o nosso país. Eles têm a imprensa mentindo diariamente, já começando a pagar milhões em multas por mentiras. Agora estão sendo julgados e eles têm, claro, dossiês sobre muitos no Senado e no Congresso. Mas os jovens que Trump trouxe desta vez, ao que parece, não estão nas mãos dos democratas. Agora, os democratas não têm mais agentes de segurança. E a quantidade de informações, especialmente das audiências no Congresso e dos tribunais, chegará à população. E quando os americanos ficarem horrorizados, os democratas não vão conseguir mais cadeiras no Congresso e no Senado. Sempre depois da vitória de um novo presidente, 2 anos depois, nas eleições intermediárias, essas eleições de 2 anos trazem a vitória para o partido que perdeu as eleições presidenciais. Em suma, eles ganhavam de 5 a 30 cadeiras, dependendo da ocasião. Quero dizer, não é o partido que, por assim dizer, perdeu a presidência. E os democratas sentem que desta vez eles não estão ganhando. Os doadores estão se recusando a doar. Aqui os culpados tentam jogar a culpa nos outros. Aqui, por exemplo, vejam o chilique do senador de Nova Jersey, Cory Booker, que até recentemente era cotado para presidente. Pois é, aqui está. Mas primeiro vamos ver como ele foi atacado. Vejam como eles atacam por lá. Gosto de participar das discussões e expressar meu ponto de vista. E eu vou destacar que o senador Booker se opôs ao meu projeto de lei sobre a reafirmação da polícia. O financiamento Cobb-Clinton, muito antes de Donald Trump assumir o cargo. Então não se trata só disso. Essa é uma disputa antiga sobre esse tipo de financiamento. Só para você entender, colegas de partido quase nunca atacam uns aos outros em sessões gerais. Nas reuniões internas, sim. E ainda mais na frente da imprensa, aliás. Ou seja, é uma sessão aberta. Não só geral, mas também aberta. E agora Booker, que sabe que está sendo atacado para depois ser feito de bode expiatório. O Estado é absolutamente histérico. E por causa disso estão tendo ataques de nervos. E o que dizem aqueles escolhidos para proteger a Constituição dos Estados Unidos? Ah, bem, hoje vamos olhar para o outro lado e direcionar recursos que não irão para Connecticut, não irão para Illinois, não irão para Nova York, mas irão para os estados que ele gosta. Isso é cumplicidade com um líder autoritário que desrespeita a nossa Constituição. Chegou o momento dos democratas mostrarem determinação, lutarem e estabelecerem um limite. E quando se trata da segurança do meu estado, que está sendo privado dessas verbas, é por isso que estou aqui. Não questionem minha honestidade, não questionem meus motivos. Eu defendo Jersey, eu defendo meus policiais, eu defendo a Constituição. E eu defendo o que é certo. Se ela está gritando, então com certeza sabe de quem era a carne que comeu, então entende que começaram a cavar contra ela, então sabe o motivo. E o boxe, na verdade, ela está com eles, sim, que gritem, berrem, chorem, que fiquem ali se lamentando. E seria bom que eles fizessem isso na prisão, nas celas, atrás das grades.
Eu não me lembro do Trump ter feito escândalo quando ele realmente estava mal. Então é isso. Os acontecimentos estão se desenrolando rapidamente e me parece finalmente na direção certa. Até a próxima vez.